Olá, hoje a gente mergulha num tema fascinante da nossa Idade Média, as peregrinações. E também, claro, nos livros de milagres. Isso mesmo. A gente vai usar como base, né, a obra do Mário Martins, Peregrinações e Livros de Milagres na Nossa Idade Média. A ideia aqui é entender melhor essa jornada medieval, que, assim, era muito mais que só um ato de fé, né? Nossa, muito mais. Era um movimento, olha, um verdadeiro formigar de multidões nas estradas, como a fonte descreve. Um impacto cultural, assim, gigante. Impacto cultural? Como assim? Porque pensa bem, a geografia pessoal de cada um se alargava, né? Conheciam outros costumes, lugares remotos, a arte, a arquitetura, tudo isso foi influenciado. O mundo ficava maior, sabe? Nossa, faz sentido. Tanto que a Via Láctea, para você ter uma ideia, ficou conhecida como a Estrada de Santiago, de tão forte essa ligação com Compostela. Que interessante. E o que levava tanta gente para a estrada? Imagino que não era só a piedade assim pura e simples. Não, de jeito nenhum. A piedade era um motivo, claro, mas tinha, nossa, muitas outras coisas. Tinha romaria por penitência, por exemplo. Penitência, tipo imposta? Às vezes imposta pelo padre, sim, mas outras vezes era voluntária. Como aquele caso do cavaleiro Gil Martins, né, que em 1288 pagou uma romaria pelas almas das pessoas que lhe tinham matado. Pesado. Muito. E tinha também a busca por milagres, claro, uma busca às vezes desesperada, né? Cura de doença. Ah, sim. Tem um caso famoso do Rodrigo Afonso Alverti, com uma dor de dente terrível que, tipo, impedia ele de viver. Ou gente pedindo proteção, resolução de problemas. Então era uma mistura, assim, de fé, culpa, necessidade bem prática mesmo? Exato. E junta aí também a busca por indulgências. Aqueles perdões espirituais, né? Ganhos com confissão, comunhão, orações em lugares específicos, tipo Nossa Senhora do Marmelar. Entendi. E, claro, cumprir promessas. Votos feitos em momentos de aperto, sabe? Às vezes até em nome de parentes que já tinham morrido. Mas e se a pessoa ficasse doente? Ou tivesse, sei lá, muita responsabilidade, um trabalho importante? Tinha como escapar da viagem? Sim, sim, a igreja pensava nisso. Esses votos de romaria podiam ser comutados, trocados por esmolas, jejuns, mais orações. Isso em caso de doença grave, perigo ou para gente com função essencial. Tipo quem? Há clérigos, juízes, pais de família, né? Gente que não podia simplesmente largar tudo. Mas tinha uma exceção importante: o voto de ir a Jerusalém. Esse só o Papa podia dispensar. Nossa, Jerusalém era outro nível mesmo. Totalmente. E com tanta gente na estrada, por motivos tão diferentes, como era a experiência em si? O dia a dia do peregrino, o que eles faziam durante a viagem? Olha, era uma vivência muito intensa. Muitos iam descalços, como forma de penitência, né? Passavam noites em vigília, rezando, lendo vidas de santos, à luz de velas. E quando chegavam no santuário, ou depois de conseguir o milagre, era muito comum oferecer ex-votos. Ex-votos, aquelas figuras de cera. Exato. Figurinhas de cera da parte do corpo que foi curada, ou de um animal salvo, como aquele cavalo de cera que o João do Couto ofereceu pela cura do dele. Ou até barquinhos, se o perigo foi no mar. Era um jeito de agradecer bem concreto. Imagino que, apesar dessa parte espiritual toda, a viagem em si devia ser bem terrena e talvez perigosa. Muito perigosa. Tinha um lado bom da hospitalidade, que era fundamental. O Hospital das Caldas da Rainha, por exemplo, garantia cama e comida na primeira noite, principalmente para os romeiros de Santiago. Aham. Mas, por outro lado, as estradas tinham ladrões. E os próprios donos das estalagens podiam explorar os peregrinos. Tem até um guia medieval para Compostela, o Liber Sancti Jacobi, que alertava para isso. Sério? Que coisa. E ainda tinha os charlatões, sabe? Os iaca-corvos, vendedores de indulgências falsas. Um perigo para a fé e para o bolso. Falando em crenças e perigos e as relíquias, isso parece central nessa época, né? O fascínio por elas. Absolutamente central. Tinha umas histórias incríveis, tipo a do leite de Nossa Senhora, que na verdade era uma terra branca, sabe? Ligada a uma lenda da fuga para o Egito. Nossa, E tem aquele episódio famoso do Pio Latrocínio. pio latrocínio, roubo piedoso. Exato.
foi o roubo das relíquias de São Frutuoso lá de Braga pelo bispo de Compostela, o Dom Diogo de Elmeris, em 1102. Hoje a gente acha um absurdo, né? Mas na época foi visto quase como um ato piedoso, tipo para proteger melhor os santos. É uma mentalidade bem diferente da nossa, realmente. E ainda tem a lenda dos corvos de São Vicente, né? Essa é famosa. Famosíssima. Uma lenda muito forte. Diziam que corvos guardaram o corpo do santo mártir por séculos. E aí, quando Dom Afonso Henriques trouxe as relíquias para Lisboa, conta-se que apareceram corvos na Sé. Incrível! E o mais curioso é que até cronistas árabes falavam da Igreja do Corvo, lá no Cabo, e da hospitalidade dos monges moçárabes que viviam lá e recebiam todo mundo, cristãos e muçulmanos. Como a gente sabe tanto sobre tudo isso? Essas práticas, as crenças, que tipo de registro ficou pra gente? Olha, temos fontes muito ricas. Os livros de milagres, por exemplo, são registros das graças alcançadas em santuários, como o de Nossa Senhora da Oliveira, ou ligados a figuras como o Santo Condestável. São importantíssimos. Entendi. Escritos em latim, português? Nos dois. E tem também as cantigas de Santa Maria, do rei Afonso X. Elas narram milagres que aconteceram em lugares aqui de Portugal, como Terena. Terena, o que tinha de especial lá? Era famosa pela cura da raiva, e o pessoal oferecia até porcos como ex-voto. As cantigas também falam de milagres em Monsarais, Estremoz. Além desses relatos de milagres, existiam diários de viagem, coisas assim? Sim, os itinerários. Temos descrições bem antigas, como a da viagem de São Teutônio à Terra Santa, lá no século XII. Ele descreve até uma tempestade no mar com uma tromba d'água que ele viu como um demônio. Nossa, que relato! E tinha guias mais práticos também, como o Livro das Romarias e Peregrinações de toda a Terra Santa, já do fim do século XV, bem detalhado, com os locais, as indulgências que se ganhava, um verdadeiro guia de viagem da época. É incrível perceber como essas peregrinações eram, na verdade, um fenômeno tão complexo, né? Não era só religião, era cultura, era aventura, às vezes desespero, esperança. Exatamente. Tudo misturado. Eram eventos que moldaram demais a sociedade, a paisagem, a mentalidade portuguesa medieval. Atos de fé, claro, mas também de intercâmbio cultural, de enfrentar medos, de buscar algo maior. Essa busca, né? Por conexão, por cura, por um sentido. Mesmo com tantos perigos, tanta incerteza. Fica a pergunta, talvez, será que, de formas diferentes, com outras roupagens, essa busca tão humana ainda não ecoa nas nossas jornadas hoje em dia?